Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia. Como é que nós vamos estudar hoje, pessoal? A metodologia hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu resolvi copiar aí umas ideias que eu vi no Instagram e tal, mas eu fiz os tópicos aqui nas folhinhas e tal, e nós vamos apresentando o conteúdo usando esse método. A nossa primeira plaquetinha é o nome do país do qual nós vamos estudar, tá bom? O Japão é a quarta economia do mundo, segundo dados de 2019, tá bom? Os dados que eu peguei aqui são dos 2019 e o Japão ele se apresentava aqui então como a quarta economia do mundo. Segundo que parâmetro, gente? O parâmetro PPC, que é paridade de poder de compra. Então é feita uma comparação entre os países, levando em conta o poder de compra dos seus habitantes, do país como um todo, e aí se faz um ranking, uma classificação das maiores economias. Conforme eu for apresentando então esses papeizinhos para vocês, a gente vai colocando aqui nesse, né? Parece um cordelzinho, né? Cordel, barbante. Então eu vou apresentando a vocês os assuntos e eu vou colocando aqui, tá bom? O primeiro tópico que nós vamos apresentar, qual é o segredo da prosperidade econômica do Japão? Fez que o Japão tomasse o rumo econômico após a Segunda Guerra Mundial, por ter sido um país extremamente afetado com os bombardeios mundial. Então os Estados Unidos destrói completamente o território deles e em frente ao que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, que é o que? A Guerra Fria, quando os dois vencedores, que faziam parte do bloco vencedor, Estados Unidos e União Soviética, indo, ajudando nas reconstruções pós-Segunda Guerra, mas também agregando para si aliados, né? Então, os Estados Unidos, então, chega junto, vamos usar essa expressão aí bem comum de vocês, do Japão e reconstrói o Japão inteiro. Empresas norte-americanas vão investir pesado no Japão, assim como o governo norte-americano. Então, o dinheiro que o Japão, então, gastava em áreas militares e coisas no sentido de guerra, de proteção de suas fronteiras, agora ele pode direcionar para outras áreas. Educação, infraestrutura, estradas, aeroporto. Esse é um primeiro fator. Qual é o segundo ponto que a gente pode destacar, pessoal? Todos estão aí no livro de vocês, pessoal, na página 53. Mão de obra barata e abundante para as indústrias. Gente, o êxodo rural, um abundante contingente de mão de obra começou a se formar nas cidades japonesas, possibilitando então um avanço muito grande para as indústrias japonesas. O terceiro ponto, longas jornadas de trabalho. Gente, a média de horas semanais em que os japoneses começaram a trabalhar e se estendeu por muito tempo esse costume, esse hábito deles, era de 43 horas semanais de trabalho. Fazendo uma comparação aí com Estados Unidos, França, outros países desenvolvidos, a média de horas semanais trabalhadas por esses países eram de 38 horas semanais, e os japoneses 43, só para se ter a ideia para se fazer a comparação, tá bom? Esse é o nosso terceiro ponto, fidelidade dos trabalhadores às empresas. Bem, uma característica do povo japonês, pessoal, o alto engajamento deles em qualquer coisa que eles vão fazer. Eles são muito disciplinados, muito organizados. Sim, eles veem o trabalho deles como uma extensão da casa deles. Então isso é muito diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai fazendo as nossas comparações, né, pessoal? Isso é muito difícil. Não é cultura do brasileiro ter esse vínculo com a empresa, de ver a empresa como uma extensão de sua casa, a não ser que você seja o dono ou alguma coisa dos administradores e tal. Se você só for um funcionário comum e tal, você não vai ter essa prática como os japoneses. Outra cultura deles, pessoal, obediência aos patrões, faz com que os sindicatos atuem em conformidade
com os interesses econômicos da empresa. Então, pessoal, nós vemos aqui que é algo totalmente diferente também da nossa realidade. Não estou dizendo que eles estão mais certos do que nós estamos mais errados. É isso. Estou apenas comparando, tá bom? Mas no caso japonês é isso que ocorre. Os sindicatos, eles trabalham com um interesse mais voltado para os interesses econômicos das empresas, e uma cultura própria do povo japonês é de ser obediente aos patrões. Como eu disse, eles veem a empresa como uma extensão de casa. Então é bem diferente, pessoal. Então a gente não pode ficar fazendo esse dualismo, lá é bom, aqui é ruim, ou vice-versa. Eu acho que a coisa é muito mais complexa do que isso. A gente não pode simplificar a discussão fazendo simplesmente esse juízo de valor, tá bom? Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, aplicação maciça de verbas na área de educação. Gente, após a Segunda Guerra Mundial, os investimentos foram direcionados para diversos setores, para a qualificação técnica da mão de obra com cursos técnicos, né? Eu disse para vocês que inicialmente foi um êxodo rural muito grande e uma grande quantidade de mão de obra barata ficou disponível. Mas com o tempo, essa mão de obra foi sendo trabalhada e qualificada. 98% dos estudantes na faixa que é indicada para estar estudando, de fato, estão na escola e estão no ensino médio, chegam até o ensino médio. A gente diz isso, pessoal, porque no caso brasileiro essas taxas são bem menores, há um índice de evasão muito grande, de desistência, as pessoas até começam a estudar, mas desistem, não veem a escola com uma perspectiva de desenvolvimento. 51% dessa população que termina o ensino médio, ou seja, mais da metade, 1%, mais que a metade, ingressam no ensino superior, né? E o último ponto, pessoal, criação e aprimoramento de novas tecnologias. Eu conheço diversos lugares que quebraram economicamente cidades, regiões, países, que quebraram por não ter essa criação de novas ideias, novas tecnologias, reinventar-se. Uma característica que não é comum com os japoneses. Os japoneses já têm a característica, sim, de se reinventar, de reinvestimento de lucros em novas tecnologias. No caso aqui, governo e empresas investem alto na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias de ponta. Isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer país, pessoal. Os desafios para o século XXI do Japão, pessoal, é o processo acelerado de envelhecimento da população. Segundo aqui os dados do livro de vocês, pessoal, vocês podem acompanhar aí, 26% da população tem idade igual ou superior a 65 anos, o que equivale a 33 milhões de aumentar cada vez mais. E os idosos, eles não consomem tanto, eles não são tão... E assim, o Japão, ele tem uma característica de boa parte da produção deles ficar no mercado interno. Se o próprio país deixa de consumir pelo envelhecimento da sua população, então ela começa a se estagnar, a sua economia, algumas empresas começam a quebrar. Isso é uma consequência aí desse comportamento da população. O número de pessoas indigentes, como indigentes nas ruas, tem aumentado. A cifra em 1990 era de um total de quase 20 mil pessoas vivendo nas ruas. O desemprego também tem aumentado, pobreza, né? Então, esses são os desafios do Japão, tá bom? Ele tem ocorrido desenvolvimento? Tem, mas aí, devido à mudança na estrutura da população, alguns problemas vão surgindo. Desemprego, fechamento de algumas empresas, pelo envelhecimento da população que compra menos, consome menos, então a empresa passa a produzir menos, então vai despedindo as pessoas. Se vai despedindo, então essas pessoas sem trabalho, sem encontrar outras perspectivas de vida, começam também a amargar essa pobreza, né? Não existe pobreza aqui só no Brasil, tá bom? Obrigado, pessoal, e fiquem ligados aí, até a próxima.